E aí, vascaíno? Seja bem-vindo ao seu mais novo canal de notícias sobre o Vasco da Gama. Se inscreva no canal e fique por dentro diariamente de notícias do Gigante da Colina. O Vasco tem caído de rendimento nos últimos jogos da Série B. Porém, fecha o primeiro turno da competição com campanha de acesso matematicamente, e apesar dos tropeços, o Gigante da Colina consegue mais da metade dos pontos que são necessários para garantir o acesso para a Série A. Mas, o time precisa ficar em alerta, pois nos últimos 5 jogos, a média de pontos caíram mais da metade. É bem verdade que poderíamos terminar bem mais confortáveis, e mesmo sem vitória nos últimos 2 jogos, o Vasco fecha esse primeiro turno em boas condições, ficando em segundo colocado, com 35 pontos na tabela. Teoricamente, o Vasco já superou mais da metade do caminho pelo acesso. Com esse péssimo histórico dos últimos jogos, na qual o time não vem pontuando com a mesma regularidade de antes, ainda não há motivo para pânico, mas é bom ligarmos o sinal de alerta. Se pegarmos o histórico da Série B, veremos que desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos por 20 times, em média, são necessários 63 pontos para garantir que os times subam para a primeira divisão. Com essa pontuação exemplo, o Avaí, ficando em quarto colocado da Série B de 2021, conseguiu subir. Portanto, vascaínos, nosso time só precisará ter uma campanha semelhante à do primeiro turno para subirmos com tranquilidade. Nesse primeiro turno, até a 14ª rodada, o Vasco se manteve invicto, fazendo 30 pontos, tendo em média de 2,15 pontos por rodada. Infelizmente, nos últimos 5 jogos, a coisa mudou. Perdemos invencibilidade para o Novo Horizontino, na 15ª rodada, daí conquistamos apenas 1/3 dos pontos disputados. E vimos a média cair para 1 ponto por rodada. Foram 5 partidas, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Hoje estamos a 7 pontos do Tombense, o 5º colocado, e isso ainda nos dá uma tranquilidade. Durante essa metade da Série B, o Vasco ganhou e perdeu praticamente o mesmo número de pontos em confrontos, isso, tanto com times que disputam as primeiras colocações quanto com os que disputam as últimas, pois, o Vasco, jogando contra Cruzeiro, Bahia e Grêmio, que são os clubes que fecham o G4 da Série B, o Vasco teve 2 vitórias e 1 empate, já contra Vila Nova e Guarani, que são os 2 últimos colocados, não conseguiu vencer. Contra os 10 primeiros colocados, o Vasco teve 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota e fez 16 pontos. Já, contra os 10 últimos colocados, teve 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, fazendo 19 pontos. Nesse resumo, não podemos também deixar de mencionar a nossa insatisfação como torcida, com essa oscilação do nosso Gigante da Colina. E o que não faltou foi vaia, ora ao técnico Maurício Souza, ora para alguns jogadores. Agora, deixe nos comentários o que achou do desempenho do Vasco. E deixe o like no vídeo para fortalecer, e inscreva-se no canal, para receber notícias diárias do Vasco da Gama.